Olá, eu sou o Dom, bem-vindos a mais uma leitura diária. Eu estou lendo o livro As 17 Leis do Triunfo e hoje é o último capítulo do livro, o capítulo 17, que tem por título A Força do Hábito. O hábito é como uma corda. Nós tecemos um fio dela a cada dia e, finalmente, não conseguimos rompê-la. É aquilo que mora profundamente dentro do nosso ser. Somos aquilo que fazemos repetidamente. Chegamos agora à lei da força do hábito, a lei universal através da qual a natureza agrega todas as forças, de modo que os hábitos possam prosseguir automaticamente uma vez que tenham sido postos em ação. Esta lei se aplica aos hábitos de natureza humana da mesma maneira que se aplica aos do universo. A força do hábito é a interiorização de tudo que estudamos até aqui. A codificação de Napoleão Hill dos atributos necessários para o triunfo pessoal foi uma filosofia evolutiva, que começou com um número indefinido de teorias gerais e foi desenvolvida em 15 princípios específicos, os quais mais tarde cresceram para 16 e finalmente para 17 princípios compondo as leis do triunfo. Esta lição, a lei universal da força do hábito, define o sétimo princípio na evolução da filosofia de Hill. Embora essa lei pudesse vir a ser parte de muitos de seus trabalhos posteriores, ela não se desenvolveu no tempo suficiente para fazer parte das edições originais de O Manuscrito Original. Foram 15 princípios que se tornaram as 15 primeiras lições da primeira edição do livro. Nas edições posteriores, o número de princípios e lições foi expandido para 16. Quando Hill entendeu que o mastermind que compunha a introdução da primeira edição era de fato um princípio separado, mas integrante do todo. Após a bem-sucedida publicação de O Manuscrito Original, Hill proferiu muitas conferências e escreveu numerosos livros sobre o tema, incluindo seu clássico best-seller, Quem Pensa Enriquece, edição oficial e original de 1937, e, junto com seu sócio, Clement Stone, A Fórmula do Sucesso que Nunca Falha. Mais tarde, Hill imaginou que haveria outro princípio que, com efeito, uniu-se aos outros. Ele chamou esse princípio de a força do hábito, que foi também referido como a lei universal. Clement Stone a chamava de o segredo. Recorremos aos escritos posteriores de Napoleão Hill, a chave para a prosperidade e como aumentar seu próprio salário, para dar forma à evolução final da filosofia de Hill. A inclusão dessa 17ª lei torna essa interpretação mais completa. A força do hábito é a maior das leis da natureza. É o controle natural por meio do qual todas as outras leis da natureza são coordenadas, organizadas e operadas de forma metódica e sistemática. É a aplicação particular da energia com a qual a natureza mantém o relacionamento entre os átomos da matéria, as estrelas e os planetas em seu contínuo movimento. As estações do ano, dia e noite, saúde e doença, vida e morte. Nós vemos as estrelas e os planetas se movendo com tal precisão que os astrônomos podem predeterminar sua localização exata e seu interrelacionamento por um grande número de anos futuros. Nós vemos as estações do ano indo e vindo com uma regularidade cronométrica. Sabemos que uma árvore de carvalho brota de uma semente de carvalho e um pinheiro nasce da semente de seus ancestrais. Que uma semente de carvalho nunca comete um erro e produz um pinheiro. Nem uma semente de pinheiro produz um carvalho. Nós sabemos que nada é criado sem que tenha seus antecedentes similares que o precederam. O fruto doce vem da raiz doce, o fruto amargo da raiz amarga. A força do hábito também é um meio por via do qual
todos os hábitos e todos os relacionamentos humanos são mantidos em vários graus de permanência, e é também o meio pelo qual o pensamento é transformado no seu equivalente físico, em resposta aos desejos e propósitos dos indivíduos. Esta filosofia inteira é projetada para guiá-lo nessa importante descoberta e para capacitá-lo a fazer uso do conhecimento que ela revela, colocando-o em harmonia com as forças invisíveis do universo, de maneira que elas possam ajudá-lo a formar os tipos de hábito que vão levá-lo do que você é para o que você deseja ser na vida. Primeiro, nós formamos nossos hábitos. Depois, os nossos hábitos nos formam. A definição de hábito. Agora vamos examinar o hábito. O dicionário dá à palavra várias definições, entre elas, a disposição ou tendência fixada devido à repetição, roupagem de frade ou de freira. Hábito, portanto, nos transmite a ideia de que algo que nos é familiar. Isso, externamente. Internamente, hábito é uma disposição duradoura adquirida pela repetição. Em latim, repetição é bis. Como construir hábitos? Hábitos é um ritual. Lembre-se de que o hábito o levará mais longe que a paixão. Se você falhar, será em razão do seu hábito. Se você alcançar o sucesso, será por causa do seu hábito. Hill estabeleceu o que ele chama de rituais de honra. Grandes homens são homens de rituais. Rituais decidem o ritmo da vida. Rituais ajudam quando você está desapontado ou sobrecarregado. Sentimentos podem levá-lo a falhar, rituais não. Não há na Terra algo tão poderoso como um hábito, um ritual. Certa vez perguntei a um amigo que corre 8 quilômetros diariamente como ele conseguia vencer o cansaço de certos dias. Ele respondeu: eu não penso nisso, é meu hábito, é o meu ritual. Hábitos tornam-se instintivos. O que começa como disciplina torna-se um hábito. Disciplina quer dizer aprender com ordem, a arrumação correta das coisas. É uma obrigação concentrada. Nem sempre é um estilo de vida feliz. Precisa de esforço, mas normalmente por tempo limitado, até que surja o hábito. O hábito é algo que você faz com naturalidade, sem esforço, e então começa a se sentir confortável. Qualquer coisa que você faz 2 vezes torna-se mais fácil. A criatividade gera mudança e o hábito cria o futuro. Os hábitos fazem o dia fluir num ritmo fácil. A menos que você aprenda isso, cada esforço para ter êxito será uma experiência fútil e fracassada. O hábito o levará mais longe que o desejo. Quando o desejo se esgota, os hábitos não param. Quando a sua paixão desacelera, os rituais o manterão nos trilhos. O seu êxito depende dos hábitos que movem para o sonho e a meta que você deseja. As pessoas bem-sucedidas fazem diariamente o que as pessoas sem sucesso fazem ocasionalmente. Bons hábitos são difíceis de construir e fáceis de se conviver. Maus hábitos são fáceis de construir e difíceis de se conviver. Você decide seus hábitos e seus hábitos decidem o seu futuro. Nós estamos onde estamos e somos o que somos por causa dos nossos hábitos. Transmutação dos pensamentos. Sucesso atrai mais sucesso e o fracasso atrai mais fracasso. Uma verdade que é velha conhecida, mas poucos têm entendimento da razão desse estranho fenômeno. Nós sabemos que a pessoa que conheceu um fracasso pode alcançar o mais destacado sucesso aliando-se àqueles que pensam e agem em termos de sucesso, mas nem todos sabem que a razão disso ser uma verdade é que a lei da força do hábito transmite a consciência do sucesso.
da mente de uma pessoa triunfadora para a mente de um fracassado quando eles conseguem formar mentes em harmonia. O hábito de pensar uma vida em abundância. Leia com muita atenção, pois você passa agora a ter acesso a uma das ferramentas mais exequíveis do acelerador do poder pessoal. Tudo que vem até você é atraído pelas imagens que mantém em sua mente. É o que você está pensando. Algumas pessoas sempre souberam disso. São grupos privilegiados de pessoas. Por que você pensa que 3% da população mundial ganha cerca de 90% do dinheiro que é gerado em todo o nosso planeta? Você pensa que isso é um acidente? Isso não é um acidente. Se você enxergar na mente, você irá segurar na mão. Esse princípio foi dito há mais de um século pelo filósofo e alquimista Prince Mulford e pode ser resumido em 4 palavras simples. Os pensamentos são coisas. Nossos pensamentos intangíveis estão, de alguma forma, transmutando-se em suas contrapartidas físicas. Mente maior. Quando duas mentes estabelecem contato, uma terceira mente é criada. Os maiores triunfadores reconhecem essa verdade e francamente admitem que esse êxito começou com uma associação com alguém de atitude mental positiva, da qual eles consciente ou inconscientemente se apropriaram. A força do hábito é silenciosa, invisível e imperceptível através de qualquer um dos 5 sentidos físicos. É por isso que ela não é tão amplamente reconhecida, pois a maioria das pessoas não é sensível às forças intangíveis da natureza, nem está interessada em princípios abstratos. No entanto, essas coisas intangíveis e abstratas representam o real poder do universo. Elas são o princípio fundamental de tudo que é palpável e concreto. Compreenda o funcionamento do princípio da força cósmica do hábito, e você não terá dificuldade de interpretar todas as coisas e todos os pensadores de todos os tempos. Isaac Newton chegou perto do completo reconhecimento dessa lei universal quando fez sua descoberta da lei da gravidade. Ele tinha descoberto que a lei que mantém a Terra no espaço e relaciona com todos os outros planetas é a mesma lei que relaciona os seres humanos entre si em exata conformidade com a natureza dos seus próprios pensamentos. A força do hábito é a força que trabalha através dos hábitos estabelecidos. Ao homem sozinho é dado o privilégio da escolha em conexão com seus hábitos de vida, os quais pode fixar pelo modelo dos seus pensamentos. O único privilégio, como se disse anteriormente, sobre o qual qualquer indivíduo tem o direito de controle. Alguém pode pensar em termos de limitações autoimpostas de medo, dúvida, inveja, cobiça e pobreza, e a força do hábito vai transformar esses pensamentos no seu equivalente material. Dessa maneira, alguém pode controlar seu destino, simplesmente exercitando o privilégio de moldar seus próprios pensamentos. Uma vez que esses pensamentos tenham sido moldados em sua forma definitiva, eles são guiados pela força do hábito e tornam-se hábitos permanentes, e continuam assim até que sejam suplantados por padrões de pensamentos diferentes e mais fortes. Agora nós chegamos à consideração de uma das mais profundas de todas as verdades. A maioria dos que conseguem alcançar os maiores triunfos raramente conseguiram isso antes de terem passado por algumas situações que tocaram fundo em suas almas e os reduziram àquela circunstância da vida que a maioria chama de fracasso. A razão para que esse estranho fenômeno
a razão para esse estranho fenômeno é facilmente reconhecida por aqueles que conhecem a lei da força do hábito, pois isso reside no fato de que esses desastres e tragédias da vida servem para quebrar os hábitos enraizados que levam a pessoa ao fracasso, e então rompem o controle da força do hábito, permitindo à pessoa formular novos e melhores hábitos. As guerras surgem por causa dos desajustes nos relacionamentos entre os povos, como resultado de pensamentos negativos que cresceram até assumir proporções de massa. O espírito de qualquer nação é a soma total dos pensamentos habituais dominantes do seu povo. O mesmo é verdade com os indivíduos, pois o espírito do indivíduo também é determinado pelos seus pensamentos habituais predominantes. A maioria das pessoas vive em conflito. De uma maneira ou de outra, ao longo de suas vidas, elas estão em guerra com o seu próprio íntimo, combatendo pensamentos e emoções. Elas estão em conflito em suas relações familiares e em suas relações profissionais e sociais. Reconheça essa verdade e você entenderá o real poder e os benefícios que estão disponíveis para aqueles que vivem de acordo com a regra de ouro, que vai livrá-lo dos conflitos pessoais. Reconheça isso e você entenderá também o real propósito e benefícios de um objetivo principal definido, pois, uma vez que ele esteja fixado em sua consciência, mediante seus hábitos, será assimilado pela força do hábito e conduzido à sua conclusão lógica por qualquer maneira prática que possa estar disponível. A força do hábito não sugere o que você poderia desejar, nem mesmo se seus pensamentos habituais serão positivos ou negativos, mas atua sobre todos os seus pensamentos habituais, cristalizando-os em vários graus de permanência e transformando-os em seus equivalentes físicos, pela inspiradora motivação para agir. Ele não apenas fixa os pensamentos habituais individuais, mas também os de grupo e coletividades, de acordo com o padrão estabelecido pela preponderância dos seus pensamentos dominantes. Qualquer pensamento retido na mente por meio da repetição começa imediatamente a se transformar em seu equivalente material. Diz o escritor, filósofo e poeta James Allen: você está onde os seus pensamentos o trouxeram. Você estará amanhã onde seus pensamentos o levarem. É triste observar quantos atravessam a vida na pobreza e escassez, embora a razão para isso não seja difícil de entender, para quem reconhece o trabalho principal da força do hábito. A pobreza é o resultado direto da consciência da pobreza, a qual resulta do pensar em termos de pobreza, temer a pobreza e falar em pobreza. Mas, se você deseja saúde, dê ordens ao seu subconsciente para produzir saúde. Desenvolva uma consciência de prosperidade e verá como rapidamente sua condição econômica vai prosperar. Primeiro vem a consciência daquilo que você deseja. A seguir vem a manifestação física ou mental dos seus desejos. A conscientização é a responsabilidade sua. É algo que você pode criar por meio dos seus pensamentos diários ou da meditação, se preferir. A lei da força do hábito ou da lei universal é um poder igualmente disponível para o fraco e para o forte, para o rico e para o pobre, para o doente e para o saudável. Ela fornece a solução para todos os problemas humanos. Cada uma das 16 lições anteriores pretendeu apresentar um modelo de desenvolvimento padrão particular e especializado de hábito que é necessário como um meio de se apoderar inteiramente da sua própria mente. O domínio e a assimilação da filosofia, como qualquer coisa desejável, tem um preço definido que precisa ser pago antes que esses benefícios possam ser usufruídos. Esse preço, entre outras coisas, é a eterna vigilância, determinação,
persistência e a vontade de fazer o ajuste de contas da sua vida nos seus próprios termos. Nossas certezas sobre o futuro devem-se à nossa crença no hábito. Acostumamo-nos a ver que o sol nasce todos os dias. Logo, concluímos que ele nascerá também amanhã e no futuro. Ou seja, esse conhecimento é fundamentado numa crença que obtemos pela regularidade com que as nossas experiências se repetem, produzindo o hábito. Desse modo, podemos concluir que a nossa mente é um feixe de percepções, pois todas as nossas ideias têm origem na impressão sensível, e que não estamos diante de uma conexão necessária na relação entre causa e efeito, mas diante de uma associação baseada na regularidade de eventos que ocorrem na experiência. Estamos diante de uma explicação bastante plausível do funcionamento da mente humana que nos faz pensar sobre os motivos ou razões pelas quais adotamos determinadas crenças ou opiniões sobre nós mesmos e sobre o mundo. Nossa recomendação para que você tenha uma vida rica e acima da média é a de que deve compreender a força do hábito de seus pensamentos positivos, que se transformarão em resultados. Tarefa para a vida. Desenvolva um novo bom hábito por mês. Conclusão. Você que leu este livro com atenção percebeu que triunfo é início de sustentação de uma ideia, seja ela a construção de uma empresa, um casamento, um sonho ou um projeto de qualidade de vida. Se você já ocupa um cargo de liderança, percebeu que o manuscrito original não é um conjunto desconexo de fórmulas milagrosas destinadas apenas a estimular pessoas, mas sim uma abordagem progressiva e integrada para o desenvolvimento da eficácia pessoal e interpessoal. Se está em ascensão na carreira, descobriu que o empreendedorismo começa de dentro para fora, que fazer uma ideia se tornar um empreendimento e um empreendimento se tornar uma empresa feita para durar requer princípios e fundamentos, que nosso maior poder é a capacidade de escolha. Agora é a hora de fazer uma autoanálise. Volte lá no início deste livro e atribua uma nota de 0 a 10 em cada lei do êxito. Depois, ligue os pontos e veja o desenho de sua roda do êxito. Defina claramente onde você quer chegar. E se você se mantiver fielmente ocupado com os seus objetivos, a cada hora do seu dia pode com segurança deixar o resultado final a si mesmo. Uma bela manhã de sua vida, você acordará e estará entre os bem-sucedidos de sua geração. Já existem muitas mentes brilhantes que desejam e trabalham para um mundo mais próspero e mais justo. Seja você uma dessas mentes também. Una-se a nós, nossa força e nossa voz nessa causa de transformar as pessoas em líderes empreendedores socialmente responsáveis. E agora nos permita atravessar todo o espaço de tempo que nos separa e lhes oferecer um aperto de mão amigo, parabenizando-o pela educação informal adquirida por meio deste livro para a vida e os negócios. Esperamos que um dia, ao olhar para trás, veja o tempo que parou para ler essa obra como um marco em sua vida. Então, com gratidão, agradeça a Deus por ter investido em si mesmo. Que Deus te ilumine pela vida afora. São os votos dos amigos Jamil Albuquerque, Márcio Abud e Walter Kaltenbeck. Até a vitória, sempre.